No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E a gente começa com os destaques de hoje. Missa de 7º dia da morte do estudante Bruno Alexandre acontece amanhã. Ele morreu em acidente de trânsito no último sábado, quando a moto que ele dirigia foi fechada por um carro da prefeitura que conduzia o vereador Paulo Borges. A mãe do rapaz pede justiça. Justiça civil, criminal, terá, mas isso não é comigo. O meu papel aqui hoje é pedir justiça pelo meu filho. É lei e já está valendo. A partir de hoje, grandes geradores de lixo em Goiânia terão que contratar empresas particulares para fazer a coleta. Muito bem, como eu disse aí, você acabou de ouvir, é lei, e lei é para ser cumprida. Com esse objetivo, a gente fez o convite para o presidente da Comurg, que é o órgão responsável pela coleta de lixo aqui em Goiânia, o Edilberto de Castro Dias. Ele confirmou a presença, só que, lamentavelmente, no final da tarde, ele desmarcou a vinda dele aqui ao programa. Perde uma grande oportunidade de explicar para a população que, em se tratando de lei, é para ser cumprida e, ao mesmo tempo, buscar levar informações até a população em relação sobre o que muda a partir de agora com a coleta de lixo por parte da Comurg. Lamentamos o gesto do senhor Edilberto de Castro Dias em não vir ao programa, mas mesmo sem ele, a gente vai discutir essa questão com um representante de uma categoria que pode vir a ser prejudicada por essa lei. Lei é para ser cumprida, hein? Mesmo que prejudique alguém, mas ele vai falar sobre o que muda para os proprietários de bares e restaurantes aqui em Goiânia com essa nova lei. Ele é líder do Conselho Nacional da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O Nilton Pereira, o Niltinho, né? Tudo bem, Niltinho? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui com você, Paulo. Um prazer participar do seu programa. Obrigado. Prazer também em recebê-lo. E o programa de hoje contando mais uma vez com a participação do Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Uma pena, né? Você testemunhou. Aliás, você estava fazendo trabalho de campo, né? Fazendo matérias sobre essa questão quando você recebeu essa informação de que o Edilberto não viria mais. Exatamente, Paulo. Por volta de 4 horas da tarde, a gente recebeu essa notícia e lamentou muito. Afinal de contas, como você disse, seria uma grande oportunidade para dar mais esclarecimentos aí à população. Pois é, e a gente reforçar essa ideia. Como eu disse ontem até, quando eu entrevistei a secretária Leda Borges, que já foi prefeita da cidade de Valparaíso, e ela implantou lá na cidade, quando era prefeita ainda, 2 anos atrás, essa medida que faz parte da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Então perde o senhor Edilberto a oportunidade de mostrar para a população que ele obedece à lei, só que não cumpriu o compromisso. Mas tudo bem. O Jornal do Brasil Central, edição da noite, vai trazer também outros destaques, como, por exemplo, mais uma vez, a discussão feia que aconteceu ontem lá no Senado entre o senador Ronaldo Caiado e o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Mais um embate entre os dois, lamentável também acontecendo. Tudo isso você vai ver no Jornal Brasil Central, edição da noite. Quero lembrar você que o programa é ao vivo e para isso você pode participar, por isso você pode participar do nosso programa, mandar seu WhatsApp, seu recado, sua opinião sobre os assuntos que a gente vai discutir. Nosso número 982003223, 982003223. Não se esqueça de colocar logo no início da mensagem o seu nome e onde você mora, tá bem?
Começamos por um assunto que causou comoção, está ainda causando muita comoção aqui em Goiânia, que foi a morte do estudante Bruno Alexandre Nicolau. Amanhã acontece a missa de 7º dia na paróquia Santa Edviges, aqui em Goiânia. Bruno foi morto num acidente de trânsito no último sábado e o vereador Paulo Borges era passageiro do veículo que atingiu o jovem. E desde já eu quero também deixar o registro de que nós, quando decidimos que iríamos discutir essa questão, fizemos também o convite ao vereador Paulo Borges para que ou viesse ao programa ou participasse por telefone. Só que ele está com o celular desligado e não atendeu as nossas ligações. Mas você vai ver nessa matéria como foi esse acidente e o que disse o vereador Paulo Borges a respeito dele. O quarto do estudante de engenharia está do jeitinho que ele deixou. Sobre a cama, o boné que ele não tirava da cabeça. E na mesinha, seu principal hobby, o fone, a televisão e o videogame. Bruno Alexandre Nicolau Gonzaga era estudante de engenharia civil, tinha 20 anos e uma vida inteira pela frente. Mas na manhã do último sábado, uma conversão proibida feita por um veículo tirou a vida do rapaz, que estava pilotando uma moto. E sonhos foram interrompidos. O vereador Paulo Borges prestou depoimento na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito na segunda-feira e negou a omissão de socorro. Ele disse que chamou ajuda e só não estava no local do acidente porque mora no prédio em frente. Eu estava dentro do veículo, eu não era o condutor, estou extremamente atônito com tudo que aconteceu. Pedi naquele momento para que fosse chamado o SAMU. Como dizem que eu deixei o local, eu não deixei o local, foi na porta da minha casa. Eu estou assim, totalmente chocado com tudo que aconteceu. Bem, está aí pelo menos um trecho da defesa feita pelo vereador Paulo Borges. O Jornal Popular traz uma entrevista, inclusive eu transcrevo aqui, eu repito aqui, eu levo até você, o que disse o presidente da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica aqui em Goiás, o Ricardo Máximo, porque o vereador alegou, né, Rafael, que ele teria utilizado esse carro a serviço da prefeitura, porque ele teria um encontro com essa categoria, pessoal do trabalhador dessa Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica. O vereador disse à polícia que estava reunido com produtores que atuam ali naquela feira de alimentos orgânicos no mercado municipal da Rua 74, na condição de analista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia. Só que isso não foi confirmado pelo presidente. Quer dizer, a gente já começa, coisas erradas, né? Num sábado, um veículo da prefeitura utilizado de forma errada. E fazendo uma conversão proibida, né? O que levou à morte de um inocente, que não tinha nada a ver com a história. E a delegada Nilda Limas de Andrade, que é titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Acidentes de Trânsito aqui em Goiânia, disse que o vereador e o jornalista, assessor dele, o Tiago, não estavam no local. E ela disse o seguinte, disse ao Popular, parece-me que o vereador quis resguardar a sua imagem de político. E o vereador, na medida em que, né, até de se entender que ele esteja abalado, que ele não queira falar com a imprensa, mas ele vai deixando aos poucos a imagem consolidada de que houve uma omissão de socorro, né, Nilton? Você, como cidadão também, acompanhou isso tudo, que opinião você tem sobre isso? A gente entende que, obviamente, o Paulo Borges poderia, sim, ter, de alguma forma, né, implementado um socorro mais rápido ao menino. É realmente lamentável, ficamos realmente preocupados com a situação em que ocorreu este incidente. Você mesmo chamou a atenção de nós aqui no estúdio quando o vereador estava falando na matéria ali, que ele pediu para chamarem o SAMU, não é isso? Quer dizer, por que ele próprio não chamou? Exatamente, né? Ele mesmo poderia ter tomado a iniciativa, sendo ele vereador, tendo grande influência na vida pública, talvez ele, com a sua influência, pudesse fazer com que o SAMU ou o Corpo de Bombeiro pudesse chegar ao local com maior rapidez, não é isso? E isso causou indignação natural na família, né? A repórter Danusa Azevedo, da equipe da TV Brasil Central, conversou com a Sandra Eliane Nicolau Gonzaga, que é mãe do Bruno, e a Sandra fez um desabafo. Veja só.
Eu estou aqui com a mãe do Bruno, a dona Sandra Eliana Nicolau Gonzaga, que junto com o restante da família está organizando uma campanha para pedir por justiça pela morte do filho. A moto que o Bruno pilotava foi atingida por um carro na manhã do sábado, do último sábado, dia 9, aqui no setor marista, em Goiânia. No veículo, além do no carro que estava fazendo uma conversão proibida, além do motorista, o Carlos Roberto Barbosa, que é diretor do Cine, ficou preso nas ferragens e foi encaminhado para o hospital. Também estavam o vereador Paulo Borges e o jornalista Tiago Vieira, que, de acordo com as imagens da câmera de segurança de um prédio, assim, após o acidente, entraram no prédio em frente. A dona Sandra está aqui, sei que é um momento difícil para a família da senhora, mas agora é a hora que a senhora quer pedir justiça pela morte do Bruno. Sim, eu quero pedir justiça pela morte do meu filho. Até então, eu não sabia do ocorrido. Eu pensei, é mais uma fatalidade de trânsito. Até por terceiros, porque eu não vi nada, eu não consigo ver as imagens. Me informaram que foi uma fatalidade, sim. Mais do que uma fatalidade, foi uma omissão de socorro. Então, eu pergunto, meu filho morreu na hora? Se ele tivesse sido atendido, ele teria sobrevivido? Então, eu quero saber isso. Esse senhor aí, que eu não conheço, por que não prestou socorro para o meu filho? Ele pensou que era um cachorro? Ele não era um cachorro, ele era um menino do bem, valoroso, sem vícios, um estudante de engenharia que tinha recém-completado 20 anos, que tinha sonhos, planos, projetos, uma vida para se viver. Um menino responsável, nunca me deu uma preocupação. Não é por ser o meu filho, mas ele era um jovem maduro, centrado, responsável. Por isso nós confiamos que ele tivesse uma moto. Mas eu sempre disse a ele, meu filho, o trânsito não é feito só por nós. Fique atento, tenha cuidado e que Deus te proteja. Bom, Deus, eu não sei se conseguiu protegê-lo ou não, mas ele poderia ter sido protegido por uma atitude, um gesto digno de pedir socorro e não virar as costas e fugir. Fugiu. Por que ele fugiu? A minha justiça pelo meu filho é essa. Justiça civil, criminal, terá. Mas isso não é comigo. O meu papel aqui hoje é pedir justiça pelo meu filho. Esse é o desabafo de uma mãe que perdeu o filho num acidente de carro, que envolveu um carro e uma moto no último sábado. Amanhã vai ter a missa de 7º dia do Bruno. A família está organizando aí uma campanha. Como que vai ser lá na igreja? Olha, essa igreja, a Santa Edviges, é onde meu filho fez catequese. Então, nós vamos, primeiro, né, é um ato de fé, vamos orar pelo meu filho e vamos rezar, pedir a Deus que nos conforte e distribuiremos camiseta, justiça pelo Bruno, e depois sairemos de lá, numa caminhada, até o local do acidente. E eu peço que todos compareçam, todos me ajudem. Essa luta não é só minha, essa luta é de todos. Eu sei que todos morrem no trânsito. Nesse exato momento deve ter alguém morrendo, mas não pode se morrer dessa forma. Então fica aí o convite. Amanhã a missa do Bruno vai ser às 7h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santa Edviges, na rua C252, no Jardim América. Olha, longe de nós, né, queremos julgar alguém, quem somos nós. Mas a gente observa, pelo menos à distância, né, Rafael e Niltinho também, é que pelo menos 3 erros, 3 problemas aconteceram nisso que acabou resultando numa fatalidade. Primeiro, a utilização incorreta e indevida de um veículo público, né, num sábado, para interesse particular. Segundo, a conversão errada, que não poderia ser feita ali. Ali existe claramente, nessa rua existe a faixa dupla, intermitente, ou seja, onde não pode haver ultrapassagem de veículos, muito menos a conversão. E depois, ao que parece, a omissão de socorro. Pelo menos o vereador e o assessor dele, o Tiago, não estavam no local, segundo disse a própria delegada que está apurando o caso. E para mim o caso mais grave, Paulo, omissão de socorro, se tratando de um vereador, se fosse um cidadão comum,
já seria grave. Imagina um parlamentar, né? Alguém que rege as leis do nosso município, alguém que diz que representa o povo, que representa o povo, que tem que ter sensibilidade, que tem que saber o que representa um acidente, principalmente um acidente fatal. Então, isso é lamentável. Seria melhor ele vir a público e dizer, olha, eu errei e errei bastante. Não arrumar justificativas aí errôneas que não vão levar a lugar nenhum, né? Tudo foi divulgado, tudo está filmado. Eu lamento muito, Paulo, por essa mãe, sabe? Porque, né, quem é pai, quem é filho, sabe o que representa, né, um filho na vida de uma pessoa. E essa mãe agora está com um buraco imenso e ela fala num desabafo aqui no Facebook, que você tem acesso também, que ela não teve nenhum gesto de solidariedade por parte do vereador. Outro erro também do vereador. Isso é triste, Paulo, é lamentável e mancha a imagem da Câmara Municipal de Goiânia. E eu lamento pelo vereador também, com quem eu tenho uma amizade de longa data, porque sempre me pareceu uma pessoa de boa índole, uma pessoa, né, afável, uma pessoa atenciosa, tal. Quer dizer, e ele tem, lamentavelmente para ele também, e para nós que gostamos dele, ele tem se envolvido, né, Nilton, em episódios cada vez mais sei lá, inexplicáveis, para dizer o mínimo. Eu tenho aqui um WhatsApp e você também pode mandar o seu recado através do nosso número 982003223, 982003223, coloque seu nome logo no início da mensagem. A Joana, aqui de Goiânia, dizendo o seguinte, Paulo, a mãe dele, pressuponho aqui que ela se refira à mãe do vereador. É isso, Joana? Se estiver errado, mande de novo aqui um recadinho para complementar. Diz que a mãe dele trabalha nessa feira de orgânicos no mercado da 74. E faz aqui algumas críticas à mãe. A mãe, nessa altura do campeonato, não tem nada a ver com a história, com o que aconteceu. Mas, enfim, ela faz uma observação sobre a mãe e faz observação sobre o vereador. O povo põe o político lá e ele acha que é Deus. Tem gente que não consegue conviver com serenidade quando ocupa um cargo, né, Nilton? Político. É verdade. Eu estranho muito toda essa matéria, Paulo, porque conhecendo o vereador Paulo Borges, estranha-me a posição e a atitude que ele tomou. O vereador Paulo Borges sempre foi uma pessoa sensível, sempre foi uma pessoa que nos recebeu muito bem, sempre foi uma pessoa muito correta pelo que a gente o conhece. Então é muito estranha essa atitude dele e principalmente ele não estar e não ficar até o final ali daquele acidente, prestando o devido socorro, prestando a devida atenção que aquele cidadão naquele momento precisava. É o que pensa também a Elisângela, a telespectadora que manda o recado dela também, dizendo o seguinte, não estou aqui para julgar ninguém, porém é claro que o vereador, sendo figura pública, deveria ter tido outra conduta. Né? Qualquer pessoa, como disse Rafael, independente de ser figura pública ou não, deveria prestar o socorro. Agora, principalmente sendo, né, Rafael? Porque como é que eu não sei o que pode ter passado pela cabeça dele no momento que aconteceu o acidente na porta da casa dele e ele deixar, inclusive, um companheiro, né, o motorista, preso nas ferragens. Não é isso? Não dá para entender, né, Paulo? Não dá para mensurar. Não dá porque se trata de ser humano, né, Rafael? Exato. E ser humano é imprevisível. Exatamente. Não é verdade? Boa noite, Paulo. Sei quem é que mandou o recado, esqueceu de colocar o nome. Não se esqueça de colocar seu nome no início da mensagem, quando você quiser dar a sua opinião, tá bem? Nosso WhatsApp, 982003223. Paulo, sei que a mãe do jovem Bruno está passando pelo pior momento da vida dela, mas não justifica ela falar que o filho dela ficou como um cachorro que não teve socorro. Até um cachorro precisa de socorro, assim como todos. É difícil nessa hora esse tipo de discussão, né? É uma figura de linguagem que ela usou, né? O cachorro tem o seu valor, o animal tem o seu valor, mas eu creio que nós, homens, nós seres humanos, somos mais importantes. Pelo menos no nosso juízo de valor a gente pensa assim. Verdade. E ser humano está cada dia mais degradado, não está não, Nilton? Você que conversava comigo um pouco antes da gente entrar no estúdio, falava sobre isso. Está complicado, né? A situação que passamos hoje no Brasil é algo violento, né? As pessoas degladiando, se matando por coisas aí realmente desprezíveis, né? A gente vê o que vem passando aí na nossa Câmara, na nossa política, nós estamos próximo ao desespero, né? Porque realmente a população está às margens, né?
precisamos de atitudes aí bem pontuais, principalmente na questão da segurança do povo brasileiro. Legal. No próximo bloco a gente começa a falar então sobre a questão da coleta de lixo, e o Marcelo, o telespectador, também manda um WhatsApp dizendo o seguinte: Paulo, essa ausência do presidente da Comurg mostra a falta de compromisso com a população de Goiânia por parte da prefeitura, principalmente em relação à região leste de Goiânia. A prefeitura é a Comurg, né? A Comurg prometeu a limpeza de toda a região, mas não fez nada. E o pessoal reclama todo dia, Rafael. Esse pessoal da Vila Pedroso, Jardim Maria Helena e outros estão indignados. Essas pessoas estão indignadas com esse tratamento dado pela Comurg e pela prefeitura àquela região, inclusive quando houve lá a realização da Câmara Itinerante, daquele projeto, porque eles dizem que a Comurg passou apenas um batonzinho ali só por onde os vereadores iriam passar e onde eles ficaram, e se esqueceram de limpar o restante da região. Tem que ser uma Câmara permanente, uma prefeitura permanente nesses bairros, Paulo. Não dá mais. A população não é boba de achar que os vereadores, muitas vezes, montando um circo ali, né, que eu vou chamar a Câmara itinerante. Eu concordo. Né? Vai resolver. Voto. Eles estão achando que ano de Santos mostrando na cara resolve. Não resolve, não. Exato. O povo está vendo que vocês estão lá sem fazer nada. Exatamente, é isso, Paulo. Não tem jeito. O que eles querem é uma prefeitura permanente, uma Câmara Municipal permanente nos bairros. Não é apenas montar uma tenda lá e dizer que todos os problemas estão resolvidos. Prefeitura permanente é querer demais, né, Rafael? Para um prefeito que funcionou durante muito tempo, meio período, você querer permanente? Na situação que está Goiânia, a prefeitura deveria trabalhar 24 horas. Pois é, e estava trabalhando 6. O que você achou disso, Nilton? Mais uma vez, o contribuinte é muito penalizado, né? Ele tem horário reduzido e dificulta muito o dia a dia de todas as pessoas que precisam recorrer à administração pública da Prefeitura de Goiânia para resolver qualquer tipo de problema. É uma mentalidade, Paulo, assim, muito frágil, porque trabalhando meio período, aí pode pensar, né? Vai economizar energia, vai economizar gasolina, água, cafezinho. Vai economizar essas coisas básicas. Não deu conta de economizar nem isso. Agora, você sabe o que ele podia fazer, Paulo, nesse tempo restante? Ele podia, né, voltar a trabalhar pelo menos 8 horas, 12 horas por dia, que eu acho que um prefeito tem essa responsabilidade, analisar os contratos, muitas vezes superfaturados da prefeitura, né, ir a fundo nesses bairros. Dessa forma, teria muito mais economia. Mas talvez o prefeito não queira fazer o esforço necessário para resolver aí os problemas de Goiânia. Por isso que você colocou no condicional, né? Talvez, teria, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Faltando poucos meses para acabar esse governo, que bom, né? O prefeito não vai fazer o que ele deixou de fazer em 6 anos. Ou vai? Com certeza não. Não. Vamos fazer o seguinte, nosso WhatsApp, participe, daqui a pouco você vai ver a briga entre o senador Ronaldo Caiado e o senador Lindbergh Farias. Nosso WhatsApp para a sua participação, 98200-3223. A gente volta rapidinho. Estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o Nilton Pereira, que é o líder do Conselho Nacional da Abrazel. Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele veio para falar sobre a entrada em vigor dessa lei. Na verdade, a entrada já foi há muito tempo, mas colocar em prática essa lei nacional de resíduos sólidos, que faz com que os grandes geradores de lixo passem a pagar pela coleta, ou seja, eles vão ter que contratar empresas particulares ou pagar a prefeitura. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, nosso WhatsApp 98200-3223, mas antes eu quero colocar para você também, para a sua apreciação, eu quero ouvir sua opinião também, sobre mais esse diálogo, se é que se pode chamar assim, áspero, que aconteceu ontem lá no Senado Nacional, entre o senador goiano Ronaldo Caiado e o senador que representa o Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, ele que era o PT. Mais uma vez os dois se estranhando. E dessa vez a discussão foi por causa do projeto que reajusta o salário dos servidores do Judiciário. Lindbergh achou que faltou coerência a Ronaldo Caiado, Caiado não gostou, enfim, aconteceu isso que você vai ver agora. É o mínimo que a gente pede aqui, coerência com os discursos anteriores, senhor presidente. Porque sou um homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro
apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Discussão. Mínimo aqui respeito pela ordem estabelecida. Quem sabe do senador Caiado? Aqui um ambiente. Quem sabe do senador Caiado? Tem conteúdo. Quem sabe do senador Caiado? Respeitosa para dirigir as pessoas que aqui estão, senhor presidente. Viu? Esta é a condição que eu exijo, senhor presidente. Quem sabe do Caiado? A frase ficou cotada aí, mas o Lindbergh disse, quem sabe do Caiado Demóstenes Torres, né, com quem Caiado tem uma contenda também, que foi parar na justiça. O lamentável, Paulo, é que as pessoas estão brigando muito e não as ideias. Pois é, nós não temos debate de ideias mais, né, Nilton? Eu costumo dizer isso aqui também no programa, quando a gente traz dois políticos, muitas vezes a coisa, em vez de ser um debate de ideias, que é o que a gente propõe, acaba sendo agressão mútua. Né? E a política só vai ficando pior, cada vez pior. E principalmente vindo de lideranças, né, como Ronaldo Caiado, Lindbergh, né, nós temos esse nível de debate. Nosso Senado Federal é realmente deprimente e muito preocupante para a política brasileira. Caiado que pretende ser, se não governador, ele já falou de novo que quer se candidatar mais uma vez a presidente. Quer dizer, é esse tipo de comportamento que a população quer, espera, né, de um político que queira ocupar um cargo como de governador ou de presidente? Certamente não, né, Paulo? E o Ronaldo Caiado, ele fica prejudicado. Não é a primeira vez, não é o primeiro confronto com Lindbergh Farias. Não, ainda é o último. Exatamente. No outro, ele partiu para agressão. Ele queria brigar, né? Chamou o senador para ir para fora, né? Para resolverem de outra forma. Isso é lamentável. E é lamentável porque a imagem de Goiás também vai junto, né? Sem dúvida. Quer dizer, fica aquela imagem, então é resolver na briga, no tapa, sabe-se lá mais de que forma. O Francisco do Santo Hilário, telespectador, diz o seguinte: Paulo, quando dois políticos brigam, é para defender os eleitores que votaram neles ou é para defender o próprio bolso? A gente viu um exemplo aí, né? Eu vou deixar para você fazer a conclusão, telespectador. Me ajude a dar essa resposta aqui para o Francisco do setor Santo Hilário. Mande a sua opinião, que eu vou registrar aqui no nosso telefone 98200-3223. Vamos lá falar sobre lixo. A partir de hoje, os grandes geradores de lixo em Goiânia terão que contratar empresas particulares para executar o serviço, porque a Comurg não vai mais fazer esse serviço. Veja. A lei que passa a valer nesta quinta-feira tira da Prefeitura a responsabilidade sobre a coleta de lixo dos grandes geradores de resíduos. Este é o caso de hipermercados, shoppings, restaurantes e condomínios. Este shopping de Goiânia gera quase 40 toneladas de lixo por mês. Os resíduos são separados entre recicláveis e orgânicos. Agora o centro comercial vai ter que pagar para o lixo ser levado. A gente já está preparado para fazer o recolhimento aí via um parceiro privado. O diretor de operações do local explica que este custo vai ser distribuído entre os lojistas. Como a gente trabalha dentro de um condomínio, né, esse custo vai ser distribuído para todos os condôminos, né, no nosso caso para os lojistas, e aí ao final de todo mês a gente repassa essa despesa, né? Muito bem, quero saber do Nilton Pereira, líder do Conselho Nacional da Abrazel, entidade que reúne bares e restaurantes. Hoje, os senhores tiveram uma reunião pela manhã com o prefeito Paulo Garcia e também com o presidente da Comurg, Gilberto de Castro Dias, que quase não vai também lá. É isso? Ele demorou bastante para chegar, deve ter sido convocado pelo prefeito, porque marcamos a reunião direto na prefeitura, mas enfim, chegou e acabamos que discutimos bastante o assunto. O que virou? O que resolveram? Olha, nós estávamos presentes entre as LOF, a Associação do Shopping, o Sindilojas, a Abrazel, a CIEG, a BIH, então foram várias entidades para entender um pouco como que vai ocorrer essa questão da coleta de resíduos. Primeiro, isso é uma lei federal que foi assinada em 2014. Nós tivemos um decreto da Prefeitura, em março agora de 2016, aprovando a lei aqui para a cidade de Goiânia.
né? E tivemos uma resolução agora em julho para começar então o cadastramento das empresas privadas que queiram fazer a coleta de lixo nos grandes produtores de resíduo. Eles definem os grandes produtores de resíduos, aqueles que produzem mais de 200 litros de resíduos por dia. Aqueles que geram mais de 200 litros. Já é um complicador, né? Porque como é que o cidadão, na hora de coletar o lixo, está lá o lixo na rua, ele vai ter uma balancinha para pesar, falando, não, deu 199, está na cota, passou, deu 201, não vou levar esse lixo, quer dizer, como é que vai ser isso? Exatamente, então foram problemas como esse, Paulo, que nós levantamos junto ao presidente da Comurg, ao prefeito Paulo Garcia. Então eles vão começar a operacionalizar o sistema a partir dos grandes geradores realmente de resíduos. Aqueles que sabidamente produzem muito mais do que os 200 litros. Né? Então são realmente, como você disse, os grandes shoppings, os grandes condomínios, que geram realmente quantidades assustadoras de resíduos. Porque seus condomínios, então, vão ser considerados como coletivo. Por exemplo, o lixo é proveniente de várias casas, só que não vai se considerar o lixo produzido por casa A, casa B, casa C, vai ser considerado o condomínio. Como conjunto, né, dessas residências. Então, assim, é uma lei que nós estamos, obviamente, aprovando, né? Os empresários querem entender como vai ser essa medição, como vai ser a cobrança desse valor desse lixo, que nós não estamos entendendo muito bem, como que vai ser a base de cobrança, como que vai ser a medição desse lixo para se chegar a um bom termo, porque tem dias que eu não gero 50 litros de resíduo, mas tem outros dias que nós podemos chegar a esses valores ou talvez até ultrapassar. Então existe uma média, como que vai ser construída essa média para ser gerada então os valores para serem cobrados. Então, digamos, houve um início de entendimento então. A Prefeitura nesse primeiro momento vai focar apenas nos grandes geradores, shoppings, Isso, a Prefeitura inicialmente ela fará uma notificação nos 600 maiores geradores de resíduos da cidade de Goiânia. Os bares e restaurantes, então, nesse momento ainda vão ter o lixo coletado? Aparentemente, os bares e restaurantes ainda não chegam nesses 600, que são geradores de resíduos em menor quantidade. Essa é a primeira etapa, né? Hoje eu estava conversando, até para ter uma noção de valor, Paulo. Sim. Eu fui a um supermercado com uma pessoa que cuida do lixo. Então, quando a Comurg entrou em greve lá atrás, esse supermercado contratou uma empresa particular para fazer a coleta de lixo. E eles pagavam R$1.000 por coleta, e eles coletavam 2 vezes por semana. Então, dava R$8.000 por mês. É algo caro. É muito caro. Como que vocês vão fazer? É o consumidor que vai pagar no final das contas? Quem for aos restaurantes, a lei aos bares? fala, isso é um grande problema, porque a lei fala em acima de 200 litros dia. Né? E a Comurg, a base de cálculo para recebimento é em tonelada, né? Ou seja, em torno de 280 toneladas para fazer essa coleta. Então nós não estamos entendendo como que vai se operacionalizar essa situação. Então é isso que nós... eles estão sabendo, né? Na realidade, eles estão com uma certa dificuldade. Já existe um histórico que desde o ano passado a Comurg e a Prefeitura já fazem a coleta em separado do lixo hospitalar. Então já existe uma experiência com relação ao lixo hospitalar. Os equipamentos são suficientes para isso, Paulo? Existe essa tecnologia para essa medição? Se a gente for pensar no básico, a Prefeitura não está conseguindo fazer o básico há muitos anos em relação à coleta de lixo. Aliás, nem dependências da própria Prefeitura, né? Você viu isso agora há pouco, não foi? Exatamente. Vamos até lá? Vamos lá. Só para historiar a questão. Parque Mutirama, que sofreu a reforma que não é aquela que foi anunciada, é uma outra muito pior do que aquela que foi anunciada nas propagandas, mas enfim. Uma das questões foi a desapropriação de imóveis ali naquela região para a construção, dentre outras coisas, de um estacionamento que seria destinado exclusivamente para os frequentadores do Parque Mutirama. Exato, é isso? Exato. O estacionamento que fica ali em frente a um supermercado. Você que conhece bem ali certamente sabe. Não vamos citar o nome do supermercado, mas
O supermercado acabou sendo beneficiado, porque as pessoas, já mostramos isso aqui, para irem ao supermercado, estacionam livremente o carro nesse estacionamento da prefeitura, que seria, teoricamente, para ser utilizado pelos frequentadores do parque. Quer dizer, primeira irregularidade. Segunda, prefeito Paulo Garcia, dá uma olhada só nessa quantidade de lixo que está lá à espera de ser coletada. Este é o estacionamento do Parque Mutirama. Mesmo sendo o espaço que pertence à Prefeitura de Goiânia, o local está tomado pelo lixo. Grande parte dele está fora da caçamba, o que provoca mau cheiro e um grande incômodo por quem passa por aqui. Transtorno, né? Tudo fedido, doenças, essas coisas assim. Fica uma cidade feia também, né? Um ambiente onde frequenta milhares e milhares de pessoas deveria estar limpo. É uma barbaridade isso que a gente vê. Esse comerciante que trouxe as crianças no Mutirama para se divertir reclama que a prefeitura deveria acomodar melhor o lixo do local. Eu fico com vergonha. Tudo que não pode, eles podem fazer. Agora o cidadão de bem que paga os impostos dele não pode não. Eles vão lá e multam ele. Essa senhora está decepcionada. Fico decepcionada porque o mau cheiro é muito horrível. Tá aí, né? A prefeitura não vale aquilo que vale para o povo, né, Nilton? A gente vê aí quantidade de sacos de lixo, né, Rafael? Você que esteve lá, quer dizer, a espera de que a prefeitura resolva fazer. E faltam caçambas também, Paulo. Esse é o principal problema. Tem 3 caçambas lá, mas todo mundo sabe há anos que essas caçambas não são suficientes. Sem contar, repito mais uma vez, a questão do estacionamento, que deixou de ser da prefeitura. Quer dizer, derrubaram, nesse estacionamento aí, funcionava antigamente uma academia. Isso. Né? Quer dizer, derrubaram uma academia, que foi a primeira de Goiânia, causou quase um infarto, eu me lembro bem na época, para o dono da academia, que é o Pinheiro, Antônio Pinheiro. Ele quase infartou porque era uma obra pela qual ele tinha um maior carinho e era... patrimônio daquela região. Tinha inclusive obras de arte lá, de grandes artistas goianos. Eu não conheci, mas diz o Pinheiro que tinha obras de arte lá dentro. Quer dizer, derrubaram para fazer um estacionamento para servir de abrigo para lixo e de estacionamento para um supermercado. Um absurdo, né, que foi feito. E a prefeitura não fiscaliza. Paulo, e no passado recente, nós, ao buscarmos congressos, eventos e feiras em outras cidades para trazermos para Goiânia, nós tínhamos o maior orgulho de vender a nossa cidade limpa. Goiânia, até um passado recente, era uma cidade que nós tínhamos orgulho de não ter lixo nas ruas. Isso era vendido com, como diz o outro, com boca cheia, quando nós íamos fazer a captação de eventos. Era a cidade das flores, e hoje limpa, nós ouvimos do próprio presidente da Comurg que temos hoje vários caminhões encostados com problemas de embreagem. Né? Então, que ele, inclusive, prefere que o serviço seja contratado de terceiros e que não a Comurg, porque talvez a Comurg... Quer dizer, abriu mão de receita. Exatamente. Porque aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Mão de receita. Eu tenho uma informação, inclusive, e essa pessoa desse supermercado me disse o seguinte: olha, já tem gente ligando para a gente, da própria Comurg, oferecendo serviço particular. Olha aí. Então, assim, é uma denúncia... Vamos levantar isso? Sim, sim. É um alerta que fica, né? Porque quando esses grandes supermercados, essas grandes empresas ligam na Comurg, para saber a respeito dessa coleta de lixo, eles falam, a gente não vai fazer, mas eu tenho uma empresa particular que faz, tem o contato. Então, existe uma corretagem hoje nessa questão do lixo. Muita gente vai ganhar dinheiro em cima disso. Pela informação que foi nos repassada, 6 empresas fizeram cadastramento já perante a Comurg para fazer essa coleta de lixo a ser contratada. Mas não tem dúvida que o oferecimento da prestação do serviço por parte de alguém que já é da Comurg vai levar muito mais confiança para a pessoa que vai contratar o serviço. Não tenho dúvida. Vai falar, não, esse pessoal é de lá, conhece, é Tráfico bom. de influência. Tráfico de influência, quer dizer, uso indevido do nome, aquela coisa toda. Rafael, então, já vai ficar por conta de levantar isso. O senhor falou que o próprio presidente Edilberto disse que são vários caminhões que estão parados por problema de embreagem nos caminhões. Quer fazer uma aposta? Nós vamos tentar. Rafael, vamos fazer essa matéria amanhã? Sim, com certeza. O senhor acha que a gente vai conseguir entrar na Comurg e mostrar isso? Eles vão deixar ou não? Com certeza. O presidente Edilberto é muito aberto, vai permitir... Vale um jantar no Cateretê? Valendo, com certeza. Então tá bom, vamos fazer. Presidente Edilberto, né? Tomara que você não me dê esse prejuízo. O que é ruim, né, Rafael? Então, Rafael vai fazer essa matéria e a gente vai trazer nas próximas edições. Quem ganhar, eu quero estar presente, ok? Tudo bem. Você tem bom gosto. Né? Gosta certeza. de comida boa. A gente vai para o intervalo e já volta. Fica ligado.
Bem, programa de hoje recebendo o Newton Pereira, ele que é líder do Conselho Nacional da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O assunto é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E o Newton me pediu aqui durante o intervalo para falar um pouco sobre a lei também, porque, primeiro, a lei é para ser cumprida, né, Newton? E essa lei visa a bons objetivos. Resta saber se serão atingidos, não é isso? Com certeza. Nós, inclusive, hoje na conversa com o prefeito e com o próprio presidente da Comurg, nos dispusemos, enquanto presidentes de entidades, a CIEG, a Abrazel, todas as entidades presentes, nós queremos, inclusive, fazer um projeto para divulgar os benefícios da lei. Fazer o uso correto de seletividade de lixo, porque o caminhão da coleta seletiva ele vai continuar fazendo a coleta. Então, se você separa o lixo, você já diminui o volume do lixo orgânico, e coloca os lixos da coleta seletiva de lado, e esse lixo será coletado normalmente. Nós temos formas também de diminuir e minimizar esses, vamos dizer, mitigar isso aí. Por exemplo, o lixo orgânico de restaurantes, nós podemos colocar trituradores e, se a Saneago não se impor, podemos lançar no esgoto, através daqueles trituradores junto com água. É uma medida que não vai acarretar grande geração de resíduo. Ou até mesmo fazer parcerias com associações de criadores de suíno, para fazer a criação de porco, que pode ser utilizada normalmente através de produtos, ao invés de lavagem, né? A chamada lavagem daquela nossa época. Daquela época da roça. Então são medidas que a gente pode mitigar aí para conseguir diminuir a quantidade de resíduos e amenizar a situação do nosso aterro sanitário, que é também preocupante. Em resumo, você propõe aquilo que está faltando à prefeitura, que é diálogo. Sentou, conversou, um dá uma sugestão, outro dá outra, e a coisa se resolve numa boa. Precisamos nos adaptar, tanto o lado de cá, que somos nós, os empresários, como a prefeitura, ter plena ciência de como que será conduzido esse processo. Tá bem, deixa eu registrar aqui opiniões de telespectadores. Cícero de Nerópolis perguntando o seguinte: Paulo, a SMT multou esse carro da prefeitura, né, que motivou essa fatalidade da morte daquele rapaz, apreendeu a carteira do condutor de veículo? Você tem essa informação, Rafael? Paulo, acredito que não. Posso te afirmar com quase certeza. Tanto quanto a prefeitura fez alguma coisa em relação a isso, a esse funcionário, quer dizer, um veículo do Cine, quer dizer, um Sistema Nacional de Empregos, utilizado até agora, não se sabe exatamente para quê. João Carlos, setor Pedro Ludovico, diz que é preciso informar também que esse jovem estava em alta velocidade, poderia ter atropelado um inocente. Ele foi, em parte, vítima de sua imprudência. São os vários dados da história que a gente respeita e lê e registra aqui por parte da opinião. Alessandro, Parque das Amendoeiras. Paulo, boa noite, Alessandro. Já tem quase um mês que a sua equipe fez uma reportagem aqui na Escola do Amendoeira sobre o lixo na calçada, muro caindo, falta de iluminação. Resumindo, abandono total. Até hoje ninguém veio aqui, continua o mesmo abandono. Que coisa. Quando a coisa passa pela imprensa e o poder público não toma providência, é de se perder a esperança, né, Nilton? Porque antigamente, antigamente não, hoje ainda, o gestor público responsável, que se preocupa com a população, quando é alertado a respeito de um problema, ele toma providência. O gestor público responsável, eu repito aqui, né, Rafael? Sim. Quando não é responsável, acontece isso que aconteceu. Olha, nós vamos aí mais uma vez, Alessandro, para mostrar, e vamos fazer campanha em cima, né, Rafael? Vamos ficar em cima até que o problema seja resolvido. Vamos martelar, Paulo. Vamos lá. Vamos fazer, como dizia um colega nosso jornalista, imprensa é para imprensar muitas vezes, né? A gente não gosta muito dessa expressão, mas tem que ser assim, né, Nilton? Senão tem político que não se mexe, né? Pressão, com certeza. É uma política que não se mexe. Vamos lá, uma telespectadora. Alexandre, gostaria apenas de comunicar que não é verdade que a mãe do vereador Paulo Borges trabalha na feira orgânica, pois antes de fazer qualquer julgamento sobre o que ocorreu, tem que terminar o inquérito policial. Aí sim podem julgar as pessoas. A gente não julgou ninguém, disse isso desde o início, não estamos aqui para julgar ninguém nunca. Ela é uma pessoa aposentada e não tem nada a ver com a história. Eu disse isso também. Sim, claro. Ela não tem nada a ver com a história.
se o filho fez alguma coisa Você errada. colocou no condicional, até pediu para que a telespectadora confirmasse a informação. Eduardo da Serrinha diz o seguinte, o Caiado é goiano e tem que ser assim quando se trata de políticos energúmenos, porque, para que não dizer outra coisa, esse Lindbergh é o quê? É assim que vai resolver a questão na política? De maneira alguma, né? Mas eu respeito a opinião do telespectador, tanto que eu li aqui a opinião dele. Jeremias, nossos senadores são um exemplo da vergonha que nós, brasileiros, somos conhecidos lá fora. É verdade, né? Tem programas de talk show lá nos Estados Unidos, recebi dias atrás um desses programas, fazendo troça, né, conosco aqui no Brasil, né, Nilton? Você conhece bem, você viaja muito lá para fora, não viaja? Estamos sempre... hoje, né, nós tivemos num passado recente também muitos elogios à nova política econômica do Brasil, mas isso tudo se transformou hoje em agonia. E hoje, por exemplo, nas mídias que nós assistimos lá fora, inclusive os países orientando os seus moradores a não virem para a Olimpíada. Atletas, né? Até atletas, para não virem perder a vida no Brasil. Eu me lembro, dias atrás, o número 2 do beisebol não virá ao Brasil porque ele disse que pretende ter mais filhos, né, e a mulher dele disse que não queria que ele viesse para não correr o risco de contrair o vírus, né, o Zika vírus, para que depois não tivesse problema nos filhos. Veja a diferença na Inglaterra, na despedida do primeiro-ministro, na transição da passagem para a primeira-ministra, situação e oposição reunidos, e o primeiro-ministro que deixou o cargo aplaudido, aclamado pela oposição, né? Oposição reconhecendo o trabalho que ele fez, independente de terem posições diferentes. Walter Ferreira, aqui de Goiânia, dizendo o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, Walter. Eu, como eleitor, nunca votei nesse cidadão, é uma pessoa arrogante, parabéns pelo programa. Eu acho que esse tipo de coisa não fica legal. O Caiado sempre fez um trabalho, né, no início, sempre fez um trabalho bom de combate, combativo e tal, e ele está se deixando levar por um caminho que não vai ser bom para ele. E ele está cada vez mais, né, como se diz também lá na roça, enredado, né, nesse caminho. Ele tem sonhos, Paulo, tem sonho de ser governador, tem sonho de ser presidente da República, e ele precisa saber e ter mais habilidade política, mais tolerância, porque ele vai lidar com pessoas, lida com pessoas e vai lidar cada vez mais todos os dias. Elisângela do Goiânia 2 pedindo para a gente convidar o Edilberto da Comurg para explicar a cobrança da coleta de lixo diferenciada em prédios. E pergunto o que os senhores da mesa acham disso. Parabeniza pelo programa. Elisângela, talvez você não tenha assistido o programa desde o início, eu falei no início. Hoje era para estar aqui o Edilberto. Marcou, confirmou e de última hora cancelou a vinda dele. Eu acho muito difícil que ele venha e que, principalmente, mesmo que ele venha um dia, vai ser muito bem tratado, presidente. O senhor sabe disso, né? Nunca desrespeitei nenhum convidado que viesse ao programa nesses mais de 40 anos que eu faço. Nunca desrespeitei um convidado. Então, o senhor será muito bem tratado, será respeitado, mas as perguntas que o telespectador fizer e eu fizer, a gente espera que o senhor dê uma resposta para isso. Vou dar mais uma chance para o senhor, presidente. Telespectadores, coloquem seu nome, né, quando você mandar sua mensagem, coloque seu nome no início para que a gente possa identificá-lo. Esse aqui é um rapaz que diz o seguinte: temos que levar em consideração a velocidade do motoqueiro, pois se estivesse na velocidade permitida, estaria aqui hoje para contar. Eu acho que nada justifica, né? Um erro não justifica outro. E né? é difícil também, não existe um trabalho de perícia ainda nesse sentido, né? Qual velocidade ele estava? Fica difícil para a gente avaliar. Boa noite, mas telespectador, deixa eu me ver aqui, tem a foto, né? Vamos ver, é uma telespectadora muito simpática. Boa noite, seu programa é ótimo. Elis, está aqui o nome dela. Só estão pensando neles mesmo, nada mais. Ela se refere aos políticos. Você Paulo, tá ainda decepcionado? sobre o anterior, a gente não pode transformar a vítima em vilão, né? O rapaz foi vítima e a família está vivendo um drama, e não dá para a gente avaliar aqui velocidade. Telespectador, o André, dizendo o seguinte: o que estão fazendo é espetáculo devido a ter câmeras ao redor. Está se referindo aqui aos políticos, né? A briga do Caiado com Lindbergh. O cenário, só faltou o cenário de ringue. É um bando de machões que não serve para nada. Faz parte do lixo da sociedade. Esse lixo não tem caminhão que carregue, tem? A não ser as urnas.
Esse realmente, o Caiado é uma pena, porque o Caiado ele teve uma atuação muito intensa no processo do impeachment, ficou tão em evidência, então é lamentável que ele esteja se envolvendo corriqueiramente nesses fatos medíocres, por dizer assim, com o Lindenberg. Verdade. E o lixo não foi expressão inicialmente usada por mim, apenas repeti a expressão do telespectador. O Cícero dizendo o seguinte: na minha opinião, a briga é só pensando em si, só para defender o bolso, só para estar bem na mídia. Agora, fazendo do jeito que o Caiado está fazendo, ele ocupa espaço na mídia, mas não é de forma positiva. Não, de forma nenhuma. E poderia ocupar pelo nome que ele tem, por tudo que ele fez na política. Diz aqui o José Ricardo de Trindade que as brigas são por falta do que fazer. Falta do que fazer não, eles têm muito o que fazer, porque se fizesse, eles podiam estar fazendo, eles podiam estar fazendo coisas boas, em vez de estar brigando essa cambada. O pessoal rejeita mesmo. Com certeza, como você falou, é um marketing negativo para a figura do Caiado, Verdade. Boa noite, meu nome é Gilmar Santana, morador do condomínio residencial Bertim Belchior, ou Belchior, tem nomes que são pronunciados de um jeito e de outro. Sobre a conduta do vereador Paulo Borges, ele foi preso no início do seu mandato, envolvido em tramóia na Secretaria Municipal de Habitação. Deveria ter perdido o mandato. Não me surpreende ter omitido socorro ao jovem Bruno. Não considero digno de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Não é um bom parlamentar. Esse fato envolvendo o vereador Paulo Borges desperta esse tipo de avaliação por parte da população, Rafael? Sem dúvida, Paulo. Pega muito mal, ficou muito ruim para ele, tomara que ele se explique. Benedita França, servidora pública municipal, achando que Paulo Borges omitiu socorro, me desculpe, foi por estar irregular pelo veículo e algo mais. Quer dizer, estava tudo irregular ali, A gente já falou sobre isso, usar um veículo da prefeitura que não seja para interesse da população. Mas tem mensagens que são longas, fica difícil a gente ler porque não dá tempo aqui. Mande uma mensagem bem curta para ajudar a gente aqui a poder registrar o maior número possível de recados. Adriano Goiânia trabalhou na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria de Saúde, e diz que carros da Prefeitura deveriam estar guardados no final de semana, mas é justamente no final de semana que mais rodam. Os carros vão para a casa dos motoristas e são usados por eles e seus familiares, sem falar no horário de almoço durante a semana, levando os filhos para a escola. Aqui no Jardim Itaipu, se vierem fazer uma reportagem, vocês vão se deparar com essa situação, uma vergonha. Vamos entrar em contato com você para pegar mais informações. Foi você que fez uma matéria uma vez mostrando, não me lembro o nome do presidente na época da SMT, que usava carro até para ir para casa, tomar banho, trocar de roupa e ir para a universidade? Não foi eu não, mas eu acompanhei a reportagem. Nós fizemos uma matéria, inclusive ele cometendo abusos, furando sinais, usando o giroflex para poder justificar que estava furando o sinal, e o nosso veículo atrás para registrar isso tudo. Peço desculpa aqui aos telespectadores por não poder registrar todas as ligações, muita ligação, que bom, felizmente, obrigado a você. Obrigado ao Nilton Pereira, líder do Conselho Nacional da Abrazel, por ter vindo, Nilton. Eu que agradeço, Paulo, e sempre pronto aí ao seu chamado. Obrigado. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite a você. No programa de amanhã temos uma entrevista com o pré-candidato Vanderlan Cardoso. Confira. Boa noite, até amanhã.